para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. E hoje para falar daquele bichinho que faz parte da nossa vida, da nossa família, que são os nossos pets. E descubra como a fisioterapia veterinária ela pode transformar a qualidade de vida do seu pet. Você sabia que a saúde do seu pet vai além das visitas ao veterinário e a alimentação? Pois é, hoje no Entrevistas DPE, a médica veterinária Dalila Bortolini, especializada em fisioterapia e fisiatria veterinária, compartilha como fisioterapia pode ser um diferencial na saúde e bem-estar dos animais. Ela explica como o tratamento adequado podem prevenir e aliviar problemas como artrite, artrose, hérnia de disco, além de melhorar a mobilidade dos pets idosos e também ajudar aí os animais com limitações físicas. Olha que bacana. Seja muito bem-vinda, doutora Dalila, ao Entrevistas DPE. Obrigada, Adriana. Obrigada pelo espaço. Acho que é sempre um ponto importante falar um pouquinho sobre os pets, né? Cada vez mais presentes na família brasileira. A gente sabe que hoje até muitas famílias acabam optando por não ter filhos humanos e acabam tendo os pets como filhos. Então, falar sobre esses assuntos específicos é extremamente importante. Verdade, são muito queridos, fazem parte da nossa vida, né? Exatamente. O que te motivou a seguir aí a área de fisioterapia e fisiatria veterinária? Eu tenho uma cachorrinha com um problema articular, né? E dela a gente descobriu muito nova, o caso dela não foi um dos mais graves, mas isso já me acendeu uma luzinha ali de alerta, né? E no tempo eu fazia estágio com um ortopedista, então essa curiosidade sempre foi surgindo até pelo meio que eu estava sendo inserida, né? E essa necessidade do acompanhamento, por exemplo, dos pacientes dele que faziam cirurgias ortopédicas, precisavam de um cuidado pós, e daí eu comecei a me interessar, comecei a pesquisar muito comecei a fazer cursos relacionados, né, para entender como que é palpável a fisioterapia, né? Aqui em Roraima, tudo na veterinária ainda é muito novo, tudo tá chegando agora, as coisas estão acontecendo, as especialidades novas estão vindo, então, assim, aqui eu não tinha um contato. Então, essa pesquisa, ela sempre veio de longe, os cursos eu sempre fui buscar em São Paulo, sempre precisei viajar para fazer, para entender mais realmente da área, eu não conseguia ter essa vivência aqui, realmente. Muito bom. Isso é uma inovação aqui pra gente, né? Porque não tinha, eu ainda não tinha ouvido falar. Pouca gente já ouviu falar, principalmente em Roraima, mas falando a nível nacional, não é uma especialidade que você imagina logo de cara. Pensei no meu animalzinho, pensei que existe fisioterapia, não é comum, né? Até Sim. mesmo na medicina humana, muitas vezes a gente acaba negligenciando pra gente essa parte da fisioterapia, negligencia a importância, o pra quê, o porquê, a hora certa de procurar. Então, assim, pros pets, isso vem sempre engateando um pouco mais atrás do que pros humanos, né? Verdade. E quais são aí os desafios, né, mais comuns que você enfrenta aí no cuidado com os pets idosos? Falando de desafio mais comum, acho que primeiro é a informação, que as pessoas entendam que isso existe, sabe? Muitas vezes a gente tem tutores que esperam muito, né? O animal tá ruinzinho, não tá legal, tem um diagnóstico, mas espera muito, vou esperar melhorar, vou ver se dá, E isso vai postergando, né? E isso vai gerando cada vez mais dores ali para esse paciente, cada vez mais dificuldade. Então, assim, quando a gente inicia um tratamento, quando realmente tem essa procura, a gente acaba tendo um paciente que passa em acompanhamento por muito mais tempo. Porque já não é mais só a dor, ele já perdeu musculatura, por exemplo, se ele ficou sem se movimentar, ele já perdeu o ânimo. Então, tem muitas outras coisas envolvidas para a gente reabilitar realmente esse paciente. Eu acho que esse é um dos maiores desafios. Tem uns que quando vão ficando velhinhos também, eles vão perdendo a visão, né? Tem. A gente, o pelo deles vai ficando branco. Isso, é exatamente o que eu falo para os tutores, é isso. Todas as dificuldades que uma pessoa idosa pode ter, o teu cãozinho pode ter também. Ele fica com mais dificuldade de enxergar, de entender, de ouvir, de se movimentar. Então, assim, por exemplo, é comum que a gente pegue um idoso, falando de humano mesmo, que ele não tenha habilidade motora e, por exemplo, amplitude de movimento. As articulações já não se abrem como quando ele era jovem. E na veterinária é
mesmo, o rumo é o mesmo. Quando a gente pega um cão, um gato, ou até falando de animais de grande porte, um boi, seja o que você quiser comparar, conforme a idade vai passando, as dificuldades elas vão aparecendo. Não que, é idoso, ele vai ter dificuldade, tá bom, é porque é idoso e pronto. Não, a gente tem coisas para fazer por ele. Mas é normal, é uma consequência da vida que essas dificuldades vão surgindo, né? E a fisioterapia, a reabilitação em si, ela serve para isso. É para reabilitar, para trazer de volta essa qualidade de vida que o animalzinho vai perdendo ao longo da vida. É verdade, é muito semelhante à nossa, né? Exatamente. Aquele cachorro, quando ele é mais jovem, ele rasga o chinelo, vê uma roupa no varal, super ativo, brincalhão demais. E quando o cachorro vai ficando mais velho, que eu pude comparar, que eu tenho um mais novo, tenho um mais velho, o mais velho tá ficando velho, tá perdendo até a paciência. Isso, igual vai ficando rabugento. Vai ficando rabugento. Aí, assim, eu digo que isso são coisas que a gente precisa analisar. Porque, por exemplo, esse comportamento de estar se isolando ou ser um pouco mais rabugento, ele tem duas facetas, digamos assim. Porque pode ser um reflexo de um paciente que vem sofrendo de alguma dor, por exemplo, e daí ele não quer que outro animal chegue perto dele, ele quer ficar quietinho no lugar dele, isolado. A gente tem que estar atento se isso não é um sinal, um sintoma realmente de alguma coisa que ele está sentindo, ou se é só realmente a vida, né? A vida acontecendo e ele realmente querendo ficar no canto, porque a gente tem essa dificuldade na veterinária no geral, os animais não falam, a gente precisa interpretar, a gente precisa ler os sinais, observar. A gente precisa observar, conhecê-los, né? Por isso que é tão importante quando os tutores, eles prestam atenção no animal, ele consegue, por exemplo, traçar uma linha do tempo e dizer, de 2 anos para cá o meu animal passou a ser menos ativo, de 1 ano para cá meu animal começou a ficar agressivo com outros animais, né? De 1 semana para cá ele modificou o comportamento dele. Então isso pra gente como veterinário, não só como fisiatra, isso traz uma riqueza de informações muito boa, muito boa. Então quando a gente tem esse acompanhamento do tutor diretamente com os próprios pacientes, a gente consegue ter muito mais informações. E como é que os tutores eles podem identificar assim os primeiros sinais, né, de artrite, artrose ou hérnia de disco nos pets? Primeiro que na veterinária, o principal comportamento, o principal diferencial, na verdade, para a gente saber se aquele paciente está bem ou não, é o comportamento. Então, assim, se você nota que um cachorro seu mudou o comportamento, mudou os hábitos, a gente já precisa ligar o alerta vermelho e ficar de olho, né? E daí começar a analisar e diagnosticar. Porque, como eu falei, eles não conseguem chegar para você e dizer, olha, aqui tá doendo, isso aqui não tá... Quando eu subo a escada me incomoda, quando eu pulo no sofá não é legal. Ele não consegue te dizer isso. E muitas vezes ele não consegue ter o raciocínio. Porque tem muita gente que diz assim, não, mas se subir na cama fizesse mal para ele, ele só não iria subir mais. Nem sempre isso acontece, porque às vezes, o que é a cama para ele? É você lá em cima, é ele deitado do teu lado recebendo um carinho. Então, assim, ele tem estímulos maiores para subir lá, mesmo que doa. E daí ele sobe, fica ali quieto, já não quer se movimentar e aquela dorzinha vai cada vez piorando, cada vez piorando. Então a gente precisa fazer essas análises. O que está dentro da noção dele de entender o que ele pode, o que ele não pode fazer e o que é obrigação minha como tutor, né? De organizar a minha casa, preparar a minha casa para receber ou para ter um animal que tem algum problema articular ou um animal que está simplesmente envelhecendo e vai perdendo as mobilidades principais que ele tinha quando jovem, né? Então, esses pontos a gente precisa estar muito atento. Essas poucas diferenças de comportamento são o principal sinal. É como você diz, é aquele olhar de cuidado, né? Pode ser por conta da maturidade do cachorro, também pode ser por conta de alguma comorbidade, algo que ele já venha sentindo. Pelo fato de não se expressar, né? Ter aquele olhar ali bem atento para ver o que é. Exatamente, Adriana. E tem um ponto que muitas vezes as pessoas, os tutores acabam pecando muito. Por exemplo, o meu animal ontem estava mancando. Não fui ver, não olhei, esperei, aí hoje passou, amanhã isso volta, no dia seguinte já não tá mais mancando e isso vai indo. E o principal sintoma de um problema num paciente, né, se falando de um local isolado, de uma articulação, por exemplo, é ele mancar, é ele não usar aquela pata de forma satisfatória, ou ele como posso dizer, ele puxar completamente aquela patinha do chão, não deixar mais ela encostar,
ou ele não descarregar tanto peso, a gente fala, né? Que é quando ele usa aquela pata, mas de forma bem branda, só ali para dizer que tá usando. Mas a gente percebe principalmente essa dificuldade de marcha, né? Que a gente fala, um paciente que não anda mais da forma 100% como era para ser. Então, esse é um sinal de alerta muito importante, muito característico e que muitas vezes os tutores deixam passar. Não, depois eu vejo. Aí no dia seguinte ele deu uma melhorada, porque ele ficou um pouco mais quieto, aquilo doeu um pouco menos. E esse entre baixas e altas, isso acaba piorando bastante a lesão que o animal pode ter ali na articulação, às vezes pode ser até coluna, né? Como a gente comentou que eles também têm hérnia de disco e todos esses problemas bico de papagaio, fraturas em si na coluna, mas falando do tempo é muito mais hérnia de disco e esse tipo de problema. Eles também têm assim como a gente. Olha só. E que cuidados os tutores devem ter, né, para evitar que os pisos lisos causem lesões nos pets? Aí é um problema. É verdade. Eu digo que é um problema da veterinária moderna e da arquitetura moderna. Os arquitetos que se virem para resolver isso, né? Então, o piso liso ele é um dos maiores prejudiciais quando a gente fala de um pet, não só dos idosos, mas também de pets novos, porque é muito comum hoje em dia a gente pegar pacientes muito novinhos, mas que vivem só dentro de casa, que a gente tem a cerâmica, tem o porcelanato, que são extremamente lisos. Eles estão muito dentro de casa, então mesmo novos, eles já começam a apresentar problemas articulares. Problemas que podem ser genéticos, mas que têm muita influência do piso liso também. Nossa, eu não sabia dessa. O piso liso, ele gera aquele escorregão mesmo no animal o tempo inteiro. E a gente sabe que um cachorro, ele tá aqui deitado, a campainha da tua casa tocou, ele não vai sair devagar e com cautela até o teu portão. Ele sai na correria como se a vida dele dependesse disso. Então, muitas vezes, se você observar, você vai ver que o paciente escorrega, ele se bate nas coisas, principalmente dentro de casa. Então, imagina você o tempo inteiro, todos os dias na tua casa, dando uma corrida e escorregando e abrindo tuas pernas e caindo no chão. Então, isso o tempo inteiro, todos os dias, às vezes, várias vezes ao longo do dia, isso vai te gerar um problema. A diferença é que a gente, como seres racionais, a gente sabe que a gente não pode fazer isso e a gente não faz isso, né? A gente evita, a gente põe um chinelo nas áreas escorregadias, ou a gente não vai, ou a gente anda devagar. Eles não têm esse raciocínio. Se tiver alguma coisa interessante, eles querem saber da coisa interessante e vão atropelar quem tiver na frente, vão sair escorregando, vão cair. E essas lesões, elas vão se acumulando, vão se acumulando. Olha só, não sabia disso. Olha a importância da gente estar conversando com um profissional, porque olha só um exemplo que eu tenho. Você passou a falar, eu comecei a lembrar de uma situação. A minha irmã, ela tem 4 cachorrinhos que ela cria dentro de casa, né? Cerâmica, piso liso. Toda vez que a gente chega, eles são muito dóceis e eles vêm receber a gente. Aquela loucura, aquele alvoroço. Quando vê que é a gente, aí vem todos recepcionar, abanando o rabinho, se jogando pra cima. Só que antes disso, eles vêm correndo na cerâmica. Exatamente. E se você observar... Você só escuta a zoadinha das unhas correndo. Um ponto que eu digo, às vezes os tutores não conseguem reparar, às vezes até porque o animal é muito pequeno, não consegue reparar que ele escorrega. Eu digo assim, quando você for entrar em casa, faz uma filmagem e deixa ele vir correndo. E faz uma análise. Depois você põe em câmera lenta. Você vai ver pata 1 escorregando, pata 2, pata 3. Você vê o animal se estabacando inteiro. Coisa que isso prejudica, né? Prejudica muito. Pela agilidade deles, a gente não consegue perceber ali no ao vivo, né? Mas quando a gente põe em câmera lenta, chega a ser assustador. Porque... Olha a importância dessa nossa conversa, viu? Eu não sabia disso e quantas pessoas não sabem disso. Exatamente. Eu espero que muita gente acesse isso e fique sabendo disso agora, porque eu não sabia disso. O piso liso é um dos maiores problemas que a gente tem hoje, porque dentro de casa é complicado você pôr um piso áspero, porque é muito difícil para limpar, para manter, né? Verdade. Mas tem esses pontos. Então, assim, acaba sendo produtos do mercado, né? A gente tem hoje, por exemplo, cremes que prometem luvas invisíveis para a pata dos cães, pra gente utilizar principalmente para esses cães pequenininhos que vivem dentro de casa. Ajuda muito. Eu sempre indico muito o uso dos tapetinhos antiderrapantes, principalmente cãozinho que sobe e desce do sofá, da cama, da poltrona, bem na área que ele sobe e desce, coloca um tapetinho antiderrapante. Falando do mundo ideal, era que você entapetasse a casa inteira. Esse seria o mundo ideal. Mas quando a gente mantém, pelo menos nessas principais áreas, né? E eu tenho tutores, por exemplo, de animais muito idosos que têm acesso à casa toda, do tutor fazer um caminho com tapetinho antiderrapante por todas as áreas que o animal mais frequenta. E você vê como eles se acostumam a andar em cima do tapete. Provavelmente porque com o tempo eles passam
passam a analisar que ali eles sentem mais confiança. Então, daqui um pouco, o animal tá seguindo só o caminho do teu tapete dentro de casa. Tem vários que são assim, seguem só o caminho do tapete, vão para onde eles precisam ir, vão, voltam, circulam sempre por cima do tapete. Porque isso traz um conforto muito grande, assim. Os escorregões, as quedas em pacientes que já têm lesão, eles geram muita dor, né? Então, quando eles já têm uma lesão, isso é ainda mais importante. Mas acontece muito de forma preventiva a gente usar mesmo em animais muito novinhos pra gente não deixar que esse problema aconteça. É um detalhe que mesmo a gente gostando muito dos nossos animais, é uma coisa meio que imperceptível. Exatamente. Eu passei a pensar e analisar, olha, realmente passei a pensar em outras consequências devido a isso. Exatamente. E a gente não raciocina ali na hora, não tem a vivência, né? Tem que um profissional vir falar pra gente que isso não é bom. Exatamente. Pra gente poder ficar ciente e tomar aí alguma providência, né? Porque isso acontece todo dia e várias vezes no dia. Exatamente, o que eu falei, principalmente quando o animal é jovem, né? Exato. Se a tua campanha tocar 10 vezes em casa, ele vai sair correndo 10 vezes naquela loucura, naquela ânsia de saber o que tá acontecendo. E nisso, na hora, ele não sente a dor, ele não sente nada. Então, depois, quando ele senta, se acalma, aí, normalmente, se você notar, no dia seguinte, ele já tá dando uma mancadinha a mais. Aí, você já percebe que ele já não tá legal no dia seguinte. Nossa, ele tá menos ativo, ele saiu menos da caminha dele hoje. Tem uma gordinha, deixa eu ver, um poodle, uma que eu não sei o nome da raça dela, ela é gordinha, mas é baixinha também, tem 2 shih tzu. Essa gordinha baixinha inchou a patinha. Creio eu que pode ser por conta dessa questão de piso liso, né? E o sobrepeso, você tocou em outro ponto que é extremamente importante, né? Hoje a gente fala de três pilares que acabam trazendo um paciente à dependência, por exemplo, da fisioterapia, né? Ou a precisar, assim, realmente, se não for, vai ser daqui para baixo, daqui ladeira abaixo. Primeiro, são os pisos lisos, que hoje em dia a gente tem cada vez mais os animais dentro de casa, né? Antigamente era muito raro um cão que tinha acesso ao quarto, né, dos tutores. Normalmente eles ficavam ali no quintal. O quintal era uma calçada, era uma areia, era uma grama, era uma terra. Então, era tranquilo, né, nesse sentido. Então, dentro de casa a gente tem cada vez mais o piso liso, né? O segundo ponto, obesidade. É a coisa mais comum hoje a gente entrar numa casa que, se o tutor tem 3 cães, pelo menos 2 vão estar acima do peso, né? Justamente por nós termos eles cada vez mais perto, a gente quer sempre estar agradando. E a gente acha que aquela comidinha, aquela besteirinha, ela não é prejudicial, não é pouca coisa, não é só um franguinho desfiado que eu cozinhei só para ele, mas você dá em quantidades muito maiores do que ele deveria. Enfim, mesmo que as comidas sejam apropriadas e próprias para o pet, se você der em grande quantidade, vai engordar. O que acontece? Tem essa gordinha, tem os outros cachorros. Cada um tem sua vasilhinha, cada um são tratados assim como bebês dentro de casa. E cada um tem sua vasilhinha de comida, da água. Então, ela distribui ali a alimentação. E ela é tão brava e ela ainda come a dos outros. Ela come a dela e ela come a dos outros. E ela deixa os outros sem comerem. Tem que ter muito cuidado. Quando a gente tem muitos animais juntos, assim, se a gente não tiver uma supervisão completa... Aí ela gosta sempre de estar deixando ração lá na vasilhinha de cada um deles, que é para nunca faltar. Quando sentir fome, vai lá, toma água, come a raçãozinha. Tem o petisquinho, que ela dá uma vez por dia. Ela dá aquele petisco e ela é bem valente. Ela é bem brava. Parece que ela quer dominar o ambiente, tem ciúme do restante. Ela é mais velha? Ela é a mais velha. Bota moral. Normalmente é assim, os mais assim velhos. mesmo. Os mais velhos. Claro que vai depender muito da personalidade, mas normalmente os mais velhos são realmente quem dita ali as regras do ambiente. E quais dicas você daria aí para manter o peso ideal dos pets e prevenir aí problemas de articulares? Então, primeiramente, a alimentação não só balanceada, mas também calculada para aquele teu animal, né? Mesmo que você dê só ração, mas se você der uma quantidade acima do esperado e do indicado para esse paciente, ele vai engordar, né? É o tal do déficit calórico que a gente fala até mesmo para os humanos. Se você quer perder peso, você tem que ter déficit calórico, né? Não tem para onde correr. E com eles é a mesma estimativa. Meu animalzinho tá acima do peso, levei no veterinário, tá bem de saúde, não tem nada errado, mas vamos reduzir esse peso. Como que a gente vai reduzir?
reduzir? Vamos reduzir a alimentação. Exercício físico, se estiver saudável, ótimo. Aos pouquinhos, exercício físico, a caminhada, sem nenhum estresse, sem nenhum exagero, não precisa de nenhum desespero, mas a atividade física para aumentar o gasto calórico e a leve redução da alimentação para diminuir a ingestão calórica. É a mesma matemática quando a gente está falando de um ser humano tentando emagrecer. A ideia é a mesma, tá? Esse é um dos principais pontos para a gente manter ele dentro do peso. Falando de prevenção de problemas articulares ou até mesmo de coluna, só a correção desse piso aí, seja com tapetinho antiderrapante, seja com alguma outra estratégia que você consiga ter dentro de casa, isso vai ajudar muito, tanto na prevenção quanto em manter um animal que já tem um problema articular mais saudável e com mais qualidade de vida, né? Outros pontos, eu digo que no mundo ideal eu não deixaria nenhum animal meu e nenhum paciente meu subir e descer de sofá, nem de cama, nem de nada desse tipo. Não tem porquê, porque só acaba gerando mais problemas. Então, quando são animais que a gente não consegue tirar esse acesso, eu recomendo o uso de rampa. Coloca a rampinha ali onde você quer que ele acesse, ensine ele a subir e descer pela rampa. Um tapetinho fofo para amortecer resolveria? Para ele pular dos lugares, sim, ajudaria a não derrapar na queda. Já é o início. Mas falando de ideal, seria uma rampinha mesmo para ele não ter essa queda, essa batida no chão, esse impacto. Principalmente se a gente fala de um já idoso ou um que já tenha um problema articular pré-estabelecido. Tá. E já que a gente está falando de cuidados, nessa época tão quente do ano, né? Tá muito calor, horrível pra gente, imagina para eles que tem pelo, né? Como o calor afeta os pets, o que é que os tutores podem fazer aí para proporcionar um maior conforto, né, em dias quentes? O principal ponto é procurar o lugarzinho que eles consigam ficar, né? Se seus animais ficam só ali no quintal, não tem acesso a dentro da sua casa, observar se aquele lugar que você está preparando para eles fica realmente abrigado do sol, esse é o principal ponto, né? Quando possível, pelo menos um ventiladorzinho ali para dar uma ajudada na refrescada e sempre água limpa, potável, né? Sempre à disposição deles. E eu sempre recomendo colocar um gelinho nessa água. Isso ajuda bastante eles estarem reidratando, né? E refresca. Quando a gente está falando de uma água geladinha, você já dá uma refrescada no corpo. Mas esses são os principais pontos. Sempre aguinha, gelo. Eu sempre gosto de falar sobre gelo saborizado. Você bota ali para congelar nas forminhas de gelo mesmo. Coloca uns pedacinhos, uns grãozinhos de ração, um agradozinho, um petisquinho. Congela tudo isso no meio do gelo. Depois você vai lá no meio da tarde dá como petisco, ele já vai ingerindo aquela água, vai brincando com o ossinho, também é uma boa. Eu adotei um cachorro de rua e daí eu vi um negócio no pet shop muito interessante, digo, vou comprar para ele. É interessante e vai ser útil nesses dias quentes. Eu vi uma vasilhinha de colocar água que vinha um gel chamado Fresh Gel. Você colocava na geladeira, ele ficava bem gelado, você colocava a água dentro e a água ficava gelada por até 8 horas. Fiz isso, ele roeu a vasilha toda. Eu disse, não vou mais comprar para você, você vai tomar água quente agora. Esse é um ponto, principalmente quando a gente fala de animal novo, né? Que é muito ativo, tudo é brincadeira para eles. Então, tudo que a gente traz de novidade, a gente tem que estar muito de olho ali. Até que ele perca essa noção de que isso é uma novidade. Porque normalmente isso acontece na novidade. Esse hábito de querer roer, querer comer, querer jogar para cima, brincar, é muito na novidade. Então, normalmente uma adaptação que a gente pode fazer é quando trouxer a novidade para casa, só coloca a novidade à disposição quando você tiver de olho. Foi lá, viu que ele vai roer, vai mexer, dá uma bronquinha, sai daí e pronto, coloca lá de novo. Então, recolhe até de novo, exatamente. Tem que ter esse cuidado até o tempo isso todo, deixar até de ser novidade. Até essa fase passar, porque eu disse que fase demorada. Já roeu assim, meio a infância e a adolescência deles, que a adolescência é pior ainda. Verdade. Eles são destruidores e normalmente eles vão ficando rabugentos na adolescência também. Eu tô com um adolescente que, meu Deus do céu, dor de cabeça. É assim, eles passam pelas mesmas fases que a gente, não tem pra onde. É verdade. Como é que foi o processo aí de adaptação da Mab, né, à cadeira de rodas? Então, Mabzinha é uma paciente paraplégica, né? Que fazia acompanhamento há bastante tempo. E a Mabi foi uma das pacientes que a gente adaptou a cadeirinha para que ela tivesse mais qualidade de vida, né? A Mabzinha tinha uma irmãzinha
porque elas saíam para passear, tinha um quintal muito grande na casa do tutor, então ela sentia essa falta. E por ser uma Dachshund Hound, a salsichinha, eles são cães muito ativos, né? Eles gostam normalmente de estar no portão, de estar visualizando ali quem tá passando, quem não tá. Então ela sentia muito essa falta. Por ser paraplégica, acabava ficando só dentro de casa, né, com os tutores, mas sentia essa falta do contato ali com o quintal, de poder sair, de poder ter autonomia. Então a cadeirinha foi trazendo esse Ela perdeu as mobilidades das perninhas de trás, das patinhas traseiras, né? Ela teve hérnia de disco, precisou operar, mas ela tinha 4 hérnias de disco, operou 2, foi fazendo fisioterapia. Nossa, e por conta disso ela perdeu a mobilidade? Foi, por conta disso perdeu a mobilidade. A maioria perde por conta de acidente, né? É comum, é mais comum porque é do dia pra noite, né? Quando a gente fala de Sim. trauma, de atropelamento, é mais comum. Mas hérnia de disco hoje é bem comum na nossa recorrência. Não sabia. Não são todas que chegam a gerar perda de movimentos, né? Mas a gente tem bastante recorrência de hérnia de disco hoje em dia. E como é que tem algum tipo de manutenção para esses cachorrinhos que começam a se locomover com as cadeirinhas, com as rodinhas? Então, eu acho que o principal é mais a adaptação inicial, porque não é fácil, né? Eles não entendem assim que eu vou botar a cadeirinha, ela vai me ajudar a andar. Aceitação, não, a princípio? Então, vai muito da personalidade de cada animal, sendo muito honesta com você. Né? Tem animal que aceita muito fácil e de primeira ele já consegue entender para que aquilo funciona. Se a gente já pega um animal, por exemplo, que é muito medrosinho, de natureza ele já é medroso, quando a gente põe na cadeirinha, eles tendem a ser mais trabalhosos para adaptar, porque eles ficam com medo. Então, eles percebem que tem algo atrás dele, quando ele tenta se movimentar, a cadeirinha vem junto, isso assusta. Então, normalmente, a gente tem que ter muito mais cuidado. E o pinte. Aquelas gramas de ódio, aquele cachorrinho raivoso. O pior é que eu tenho tantas boas memórias com pincher. Você acredita que eu nunca tive um paciente tão dificultoso assim de pincher? Tô com uma, inclusive, tratando a Yumi. Inclusive, mandar um abraço pra Yumi da Jaque. Porque ela é maravilhosa, super tranquila. Assim, faz o escândalozinho dela ali, mas nunca mordeu, nada. Dá umas latidas. Eu digo que ela disse que ela tem que mostrar o trabalho dela, né? Que a mãe dela banca ela tem que mostrar o trabalho. Então. Esse é a guardiã. Dá umas latidas ali que a gente chega, mas eu não tenho nenhum trabalho. Não tenho essa experiência tão ruim assim com pincher. A minha sobrinha tinha uma. E só quem chegava perto dela era ela. Ela era muito bonitinha. Ela é daquelas cachorrinha que você olhava e logo queria fazer carinho nela, queria dar um agrado. Nossa, mas era você chegar perto e ela já tá mostrando os dentes, aquela bravura dela toda, e aí eu não esquece. Eles são conhecidos por isso, né? Normalmente os pinchers, porque eles são cães, apesar de serem muito pequenininhos, eles são cães de guarda, né? E tanto que o pincher é um cão para você ter dentro de casa não é muito fácil, porque qualquer coisa que acontece, qualquer barulhinho ali no teu quintal, ele vai te acordar, ele vai latir, ele vai querer desesperadamente ir, porque eles têm esse instinto defensor mesmo, como se fosse um cão realmente de guarda, apesar de serem miniaturas, né? Mas eles têm esse instinto mesmo. E quais foram aí os avanços, né, que você percebeu na qualidade de vida dela após aí a fisioterapia? Então, sempre que a gente fala de pacientes paraplégicos, a gente tem probabilidades de volta a andar, claro, cada paciente com o seu prognóstico, né? Mas o principal ponto é, por exemplo, o controle para micção, né? O horário ali de fazer as necessidades dela, nem sempre eles têm esse controle. Então, a fisioterapia, ela também consegue ajudar isso, né? Ajudar nesse sentido, que o animal volte a ter mais autonomia, né? Nessas horas de fazer necessidade. E isso traz para os tutores também uma calma, porque acaba sendo um dos maiores trabalhos, digamos, do dia a dia, manter um animal desses limpo, porque você imagina, você limpa aqui, você sai para trabalhar, você volta, né, fez xixi, fez cocô em todo o localzinho dele ali. Então tem essa parte das necessidades, ela acaba trazendo muito trabalho e acaba sendo uma dor de cabeça muito grande, porque ninguém quer chegar em casa e ver o animal todo sujo ali naquele lugar. Normalmente os tutores começam a se sentir culpados. Então, e nem todo mundo tá em casa o tempo inteiro. Você sai para trabalhar, você passa ali pelo menos uma manhã inteira, volta para almoçar, mas depois sai a tarde inteira, né?
Normalmente é assim. Então, esse ponto que a fisioterapia traz, esse controle, mesmo para pacientes que não retornam realmente aos movimentos 100%, só essa autonomia, essa independência maior nessas questões de fazer xixi, fisiológicas, né? de controlar ali, dela entender que ela tá fazendo. Por exemplo, muitos pacientes desses a gente consegue reacostumar a ele procurar o tapetinho higiênico na hora de fazer e depois sair dali para não se sujar. Então, isso já ajuda muito, né? Então, esses pontos que a gente consegue abranger com a fisioterapia, eles ajudam muito, né? Alguns pacientes retornam parte dos movimentos, por exemplo, dependendo da lesão que eles tiveram, né? E só que essa parte dos movimentos já dá para ele autonomia para subir um degrauzinho ou outro, já dá autonomia para fazer a mímica, né? Para fazer as necessidades fisiológicas, por exemplo, isso também ajuda muito. E tem os pacientes que retornam 100% dos movimentos, né? Tudo vai de acordo com a lesão, o que aconteceu, foi cirurgia, não foi trauma. Tudo isso a gente precisa dar uma analisada para entender realmente o caso de cada paciente. Muito bom. E que conselho você daria para os tutores, né, que enfrentam situações parecidas com as dos pets com limitações físicas? Então, o primeiro é adaptar a casa, né? Não tem segredo, a gente precisa fazer adaptações, a gente precisa observar aquele animal e entender quais as dificuldades que ele está tendo naquele ambiente, né? Nem sempre a gente deixar a casa toda disponível para ele é uma boa. Às vezes a gente realmente precisa limitar um ambiente e preparar ele todo para esse animal, né? Preparar com tapetinhos no chão, preparar com potinhos de água e comida que fiquem ao alcance dele, que ele realmente consiga chegar lá, se alimentar, beber uma aguinha e sair dali sem grandes complicações. Muitas vezes a gente precisa adaptar a rotina, por exemplo, quando existem outros animais na casa, como que esse paciente vai ficar depois com esse outro animal, se ele vai se tornar reativo com esse animal, ou se ele vai se tornar dependente. A gente tem os dois casos, tem paciente que fica cada vez mais próximo dos irmãozinhos e tem paciente que quer uma certa distância, então a gente precisa analisar, né? Outro ponto é a fisioterapia. Todos os tipos de déficits locomotores, a fisioterapia ajuda muito. Como eu falei, nem sempre vai ser uma melhora 100%, não são todos os casos que a gente consegue dar alta do paciente andando como se nada tivesse acontecido, mas muitas vezes a gente consegue melhorar a qualidade de vida e principalmente proporcionar qualidade de vida, né? Que é o principal, eu digo que é o bordão da fisioterapia, é proporcionar qualidade de vida para os pacientes. Nem sempre a qualidade de vida vai ser com 100% dos movimentos, mas eu vou trazer para aquele animal um ambiente que ele consiga realmente viver, ser feliz ali, aproveitar a vida dele como se nada tivesse acontecido. Já traz uma melhoria, né? Com certeza. E quais são os benefícios assim mais imediatos que você percebe nos pets após o início da fisioterapia? Quando a gente fala de um animal que tem dor, por exemplo, o alívio das dores é absurdo, assim. Normalmente, quando a gente tem, por exemplo, casos de artrite, artrose, como a gente comentou, né? São casos que geram muita dor. Então, é um paciente que começa a mudar o comportamento dele, não porque ele tá envelhecendo. Ele fica quietinho? Tem animal que fica agressivo, tanto com os tutores, tanto com outros animais, agressivo mesmo. Se você tentar pegar ele, chegar a morder, rosnar, e normalmente os tutores dizem, meu Deus, mas ele nunca fez isso comigo e tá fazendo até comigo. Exatamente. Então, estranhando o próprio dono. Exatamente. É uma agressividade, assim, porque ele tá demonstrando que ele realmente não tá bem, não tá legal, né? Mas normalmente os cães, eles têm uma resistência à dor muito grande. É comum a gente pegar cães que estão com dores muito grandes, mas que estão andando e estão no máximo mancando, como a gente conversou, né? Ele tá levantando aquela patinha. E daí o tutor vai postergando até que isso vire algo muito maior. Mas normalmente eles mostram dessa forma. Vai mancando, vai ficando mais agressivo, ou vai se isolando muito. E com a fisioterapia, quando a gente inicia, a gente consegue fazer um protocolo para alívio de dor que tem uma resposta muito rápida, né? Normalmente os animais respondem muito bem e de forma muito rápida. Então a gente consegue voltar outras áreas da vida dele, digamos assim, que estavam sendo afetadas. Por exemplo, é comum a gente pegar um paciente com dor que não está se alimentando ou que está comendo muito pouco, só quando ele realmente não está aguentando mais de fome, ele come. Então, quando a gente começa a fazer fisioterapia, aquela dor começa a aliviar, ele volta a comer, ele volta a sair da caminha dele e procurar um lugarzinho para fazer um xixi, um cocô. Depois ele começa a procurar, por exemplo, ele andava atrás de mim todos os dias. Eu ia no banheiro, ele estava atrás de mim no banheiro. Eu ia na cozinha, ele ia para a cozinha. Eu ia para o quarto, ele ia para o quarto. Ele já não está mais fazendo isso. Quando a gente começa a aliviar a
doce, o tutor já começa a falar, olha, hoje ele foi atrás de mim na cozinha, olha, hoje ele foi atrás de mim no quarto. Então, esses pontos na vidinha deles que vão sendo alterados pela Essas dor. mudanças, né, comportamentais. Exatamente. Quando a gente vai aliviando, a gente já começa a perceber essas principais diferenças. Animais, por exemplo, que adoravam passear, mas que não estavam mais aguentando passear. Então, conforme a gente vai aliviando essa dor, ele vai conseguindo aos pouquinhos voltar a passear. Sempre depois da liberação da físio, tá, gente? Nossa, passei assim por uma barra com o meu cachorro. A gente abriu o portão da garagem, ele saía, fugia. E ele estava naquela época de ir atrás das outras cadelas, né, da rua. E daí ele cruzou com uma e eu notei ele triste, o olhar triste. Ele saía, ficava perto da gente, abanava o rabo, ele não fazia mais isso. Ele estava completamente triste e isolado. Ele não atacava ninguém, mas ele estava muito retraído. Eu disse, não, isso não é ele. Tá certo que ele já passou dessa fase moleca dele, né? Mas onde a gente chegava, ele queria interagir, ele queria estar perto, abanava o rabo. Quando alguém chegava, ele não estava mais fazendo isso. Ele ficava retraído, deitado no canto. E daí a gente começou a perceber coisas no corpo dele. E quando a gente foi levar para o veterinário, a gente descobriu que ele tinha pego uma doença sexualmente transmissível. Eu digo, nossa, até o cachorro. Tem. Do cachorro da rua. E daí ele está fazendo um tratamento, está fazendo um acompanhamento, já está terminando. Então ele já fica mais feliz, já fica mais animado, a gente já consegue ver uma reação. Voltando ao comportamento inicial. Ao comportamento anterior. Esse é um dos principais pontos. A gente conhecer e observar os animais é o que vai, não só em relação a doenças articulares, nem de coluna, mas a tudo. Tudo. Quando a gente observa o animal, a gente percebe tudo. Se ele tá com uma doença de pele, você vai perceber que ele tá se coçando mais que o normal. Você vai perceber que o pelo tá caindo mais que o normal. Se é uma doença sistêmica, você percebe ele mais triste. Se é uma dificuldade locomotora, percebe que ele tá mancando, ou que ele não tá levantando bem na hora de levantar da caminha, ele tem dificuldade. Então, assim, quando a gente observa o animal, a gente consegue muita informação que vale ouro, porque até a gente diagnosticar, entender o que está acontecendo, essas informações são maravilhosas. E aí, assim, ele criado dentro de casa, né? Com todo cuidado, sendo banhadinho, alimentado. Quando saiu para a rua, além de ele ter pego esse problema, ele ainda levou uma surra dos outros cachorros. Voltou para casa todo machucado. Todo machucado. Ainda bem que eu já tinha vacinado, né, contra a raiva, eu já tinha dado as vacinas dele, então fiquei meio que despreocupada. De cachorro de rua não tem dono. Cachorro de rua, a pessoa não leva para dar uma vacina, sabe lá o que é que ele tem, estão cheio de doença, passa para o cachorro da gente, mas enfim, estamos terminando um tratamento aí, uma longa caminhada. Foram, deixa eu ver, foram 6 já. Tá fazendo químio. Tá fazendo. Para deixar de ser danado. Agora ele fica na corrente para não sair, não fazer mais isso. Tem que ter cuidado, que essas fugas são um problema realmente. E existe aí mitos sobre a fisioterapia veterinária que você gostaria de desmistificar? Eu acho que um dos principais mitos é que pós-operatório o animal tem que ficar parado, não pode fazer nada. Só depois, quando ele melhora muito, é que ele vai para fisioterapia. E isso mas é meio que como criança, né? Como é que consegue controlar? Então, a gente vai com jeitinho ali. Muitas vezes a gente acaba usando muito petisco, né? Vai usando petisquinho ali para ele fazer o que a gente quer e tudo mais. Quando a gente tá falando de exercício físico mesmo, que normalmente quando a gente fala fisioterapia, as pessoas pensam no exercício físico, né? A gente vai muito incentivando para que eles façam o que eu quero, né? Eu não consigo dizer levanta e pronto, né? A gente vai treinando mesmo o animal, não deixa de ser um treino para que ele entenda, e normalmente a gente vai usando muito petisquinho para que as coisas deem certo, né? Mas a gente tem outras modalidades da fisioterapia também, né? Modalidades que a gente faz uso de equipamentos, por exemplo, que eu não preciso desse movimento em si do animal, né? Ele tá ali deitadinho, eu coloco os equipamentos como tem que colocar, faço a sessão dele e fica tudo tranquilo. Então, assim, eu acho que um dos maiores mitos é esse, é a parte de que ele só pode se movimentar muito depois e tudo mais. Hoje, com a físio, a gente já sabe que o quanto antes a gente vai voltando os movimentos, óbvio que com muita cautela, com muita
assistência, né? Quando a gente vai voltando a esses movimentos, a gente tem uma recuperação muito mais rápida do que o paciente que espera muito tempo se recuperar. São que nem a gente também, pra só depois ir pra em frente. pós-operatório, assim, tem espasmo se não se movimentar? Sim, atrofia muscular, né? Você perde musculatura. Se passar muito tempo, você pode sim ver dificuldade de amplitude de movimento das articulações, porque elas ficaram muito tempo paradas. Antigamente, assim, muito antigamente, era comum que o animal, por exemplo, que tivesse uma fratura, era indicação, inclusive veterinária, que graças a Deus evoluiu, era colocar dentro de uma caixa de transporte e deixar o animal ali por vários e vários dias, para que ele não se movimentasse, porque senão era perigoso, ia quebrar, ia isso e aquilo. Então, esse animal passava muitos dias confinado dentro de uma caixinha. Então, hoje, essa recomendação, ela já é extremamente ultrapassada. A gente quer que o animal vá se movimentando, claro que cada caso é um caso, mas normalmente a gente quer que o animal se movimente o quanto antes, para que ele não tenha esses outros problemas que podem ser consequentes dessa paralisação, digamos assim, do animal ficar trancado, isolado num lugarzinho muito pequeno. Isso é tabu, né? De deixar o animal tabu. parado. Completamente tabu. Claro que a gente tem que fazer as movimentações da forma certa, né? Mas é também completamente para não tabu. os pontos, se for o caso, né? Isso, exatamente. Para não ter piora do quadro, né? Às vezes um exercício errado, ele pode sobrecarregar os outros membros que não eram focos do problema, digamos assim. Então tem que ter esse acompanhamento justamente para isso, para que a gente saiba o que pode e o que não pode ser feito. Me tira uma dúvida meio que pessoal. Por que o gato e o cachorro, quando eles passam por uma castração, eles ficam gordinhos? Então, hoje a gente fala muito da calma, digamos assim, que a castração gera, né? Normalmente, os animais que são castrados, eles ficam menos elétricos, digamos assim. Eles se acalmam realmente. Não é mais um cão e o gato que tá piruetando no quintal, ele tá mais calmo, ele tá mais contido, então ele gasta menos calorias. Nem sempre ele vai comer mais, que é comum os tutores dizerem, mas eu dou a mesma quantidade que eu dava antes, né? Olha só. Só que se você prestar atenção no comportamento do teu animal, ele tá gastando muito menos calorias. Então, na verdade, tu teria que ter reduzido a alimentação dele, porque o gasto calórico dele já não é tão grande como antigamente. Mas isso não acontece com todos os animais, Só né? são alguns. Só alguns. Ah, muito bom. E em sua opinião, por que a fisioterapia veterinária ainda é pouco conhecida ou procurada no Brasil? Eu acho que pela novidade mesmo, ela não é uma área antiga, né, na veterinária. E até na medicina humana, como eu falei, até na medicina humana os fisioterapeutas encontram essa barreira, né, de algumas pessoas deixarem para lá, depois eu procuro, depois eu vou atrás, depois eu vejo. Eu acho que na veterinária acaba seguindo esse mesmo rumo, né? E a área na veterinária é muito nova, como eu falei para você. Aqui, por exemplo, em Boa Vista, não só em Boa Vista, mas no norte todo, pelo que eu sei, nem curso sequer na área a gente encontra. Por exemplo, se eu tenho um aluno que está fazendo veterinária e se interessa pela área, ele precisa ir para São Paulo, ele precisa ir para o Rio, ele precisa ir para Brasília, ele precisa ir para um desses grandes polos para ter um contato, para ter um curso, porque realmente é uma novidade. Muito bom. E quais são aí os temas mais procurados pelos os seus seguidores no Instagram? Acho que um dos mais procurados é displasia em si, né? Que é uma degeneração articular de coxo femoral, como se fosse a bacia, a conexão aqui da bacia e da patinha do cachorro. Eu acho que esse é um dos que bate recorde, porque é muito comum em animais grandes, né? E é muito comum nos animais que vivem em piso liso. Então, como a gente tem uma grande quantidade de animais vivendo em piso liso, esse acaba sendo um tema muito batido ali, que as pessoas sempre, volta e meia, estão fazendo uma perguntinha no Instagram sobre. Doutora, tem uma perguntinha aqui que chegou para você. Tem uma pitbull que está mancando, mas tocamos nela e ela não está machucada. O que pode ser? Então, a gente teria que dar uma investigada nos problemas articulares, né? A gente pode ter, dependendo da pata que ela tá mancando, a gente pode ter ali um problema articular, uma degeneração, uma artrite, uma artrose, a gente pode ter uma ruptura de ligamento quando a gente tá falando de joelho, a gente pode ter uma luxação, seja de fêmur, seja de patela ou até mesmo de cotovelo. Então, a gente teria que avaliar o que tá acontecendo e procurar o atendimento inicial, né? Provavelmente fazer uma radiografia para ver se não tem outras lesões,
porque não estar machucada não significa que não tenha nada, né? Às vezes é interno, é um problema articular, ou às vezes até uma fratura. Nem todo animal que tem uma fratura em algum ossinho do corpo significa que ele vai ter uma lesão fora na pele. Às vezes a fratura aconteceu ali dentro por uma movimentação ou por alguma coisa que ele prendeu ali a pata, por exemplo, fraturou, mas por fora não tem nada, é só interno mesmo. Então a gente precisa fazer a avaliação física, né? Entender o que está acontecendo com esse animal e fazer uma radiografia. Bom, e existe aí algum tema relacionado à fisioterapia ou cuidados com os pets que você gostaria de abordar mais em suas redes sociais? Eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para fazer muito mais conteúdo. Eu confesso pra ti, Adriana, eu gosto muito das redes sociais, eu gosto de estar falando, de estar levando informação, só que a gente acaba tendo uma rotina muito puxada, né? A física, eu acho que é uma das áreas mais cansativas, porque a gente carrega muito os animais, levanta, ergue aqui, ergue ali, põe em cima de uma bola, faz todo isso. Tamanho, né? Então, assim, ela é uma área muito cansativa, realmente, né? Fisicamente mesmo, né? E eu digo que eu acho que é uma das áreas que emocionalmente a gente mais se compromete, porque normalmente eu acompanho os animais por muitos anos. Eu tenho pacientes que a gente às vezes passa fazendo acompanhamento 2, 3 anos comigo, porque já chegam ali numa idade de idosinhos, né? E acabam fazendo esse acompanhamento. Então a gente tem muito envolvimento emocional, porque eu tô dentro da casa dessa pessoa, às vezes toda semana, às vezes um dia sim, um dia não, dependendo do paciente. Então, assim, esse acompanhamento emocional, ele gera um desgaste quando a gente vai perdendo os pacientes, né? Então, eu acho que é uma das áreas que eu me vejo, das áreas que eu já passei na veterinária, é uma área com maior comprometimento realmente emocional, assim. Então, quem tem essa dificuldade, o aluno, né? O aluno de veterinária que tem dificuldade com isso, eu digo que é uma área para fugir um pouquinho, porque a gente acaba sofrendo bastante, assim. Quando você gosta, acaba se apegando. Exatamente. E quando a gente fala de muito atendimento de idosos, você tem que estar preparado para isso, né? Porque o idoso, a gente tá sempre nessa... Tem que trabalhar o emocional, Tem que trabalhar o emocional, tem que estar muito bem trabalhado. Porque a gente se apega mesmo. E você tem planos aí de expandir o seu conteúdo online, como cursos ou consultorias virtuais? Então, tenho um pouquinho de vontade, porque gosto muito de falar em público também. Além de gostar das redes sociais, eu gosto de me comunicar nesse sentido. Mas acho que vai precisar esperar um pouquinho. Vou precisar ter mais uma equipe realmente comigo de atendimento para que eu fique um pouco mais focada nessa área, sabe? Mas tenho muita vontade de começar a fazer cursos, por exemplo, né? Abrir não só no virtual, mas presencial também, porque essa área é muito boa, você ter ali aquele contato físico. Então, e para as pessoas conhecerem mais ainda, exatamente, né? Difundir mais, né, o assunto. É uma área que me interessa, assim, mas um pouquinho mais para frente. Ai, que bom. Gostaria de deixar mais algum recado para quem está nos ouvindo, uma mensagem para a gente estar finalizando o nosso bate-papo? Eu acho que o principal que fica é a orientação de estar sempre de olho, né? Foi o que mais a gente bateu aqui. Observar muito. Quando a gente observa, a gente tem nas mãos muitas informações, a gente como tutor, né? Tem informações muito importantes nas mãos que pode ser passada ali para o profissional que vai te ajudar a acompanhar ou a resolver o problema que esse teu cachorrinho, ou esse teu gatinho ou qualquer outro animal possa vir a ter. Muito bem, obrigada, doutora. Obrigada, que Entrevistas DPE está sempre de portas abertas para novidades como essa. Volte sempre que quiser. Obrigada. A gente que agradece. Gente, nós conversamos com a doutora Dalila Bortolini, médica veterinária. Ela falou tudo sobre os nossos pets, a fisioterapia veterinária, que pode transformar a qualidade de vida do seu pet. Ouça a nossa conversa na íntegra, na Rádio Defensoria no Entrevistas DPE. Nossos conteúdos você acessa também no YouTube, Deezer e Spotify. Muito obrigada pela sua companhia. Eu sou Adriana Paulino, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.